frio, gente, eu tô com frio. Por isso que eu tô com essa blusinha aqui, porque hoje, Jesus, hein? E aí, bora lá? Boa tarde ou bom dia? Se você almoçou, boa tarde. Se você não almoçou ainda, bom dia. Vão chegando aí, vai sentando. Quem ainda não assistiu as outras lives, não esquece de colocar na lista para assistir, hein? É importante que vocês assistam todas. Sejam muito bem-vindas. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica e essa daqui é mais uma live de aquecimento para a semana Desbloqueando Emagrecimento, onde eu estarei fazendo lives todos os dias para te deixar preparada para essa semana. Vamos entrando aí. E o que vai acontecer nessa super semana? Essa super semana ela vai acontecer dos dias 18 a 25 de agosto e lá eu vou te mostrar o passo a passo para você que é mulher conseguir perder 5 quilos em 20 dias com treinos de 30 minutos. Isso mesmo que você ouviu, você vai conseguir eliminar até 5 quilos em 20 dias com treinos de 30 minutos. Gente, hoje eu tô enrolando muita língua, socorro, vocês viram aí, né? E eu tô aqui rindo porque as pessoas que já me acompanham aí sabem, né? Eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla, e desde que eu tive o diagnóstico, enfim, os sintomas, às vezes me dá umas névoas mentais, assim, eu tô do nada falando, aí do nada desaparece a linha de raciocínio, apaga mesmo a memória, sabe? É algo muito doido. Mas eu tô falando aqui pra vocês porque isso aconteceu hoje, mais cedo. Ai, Jesus, eu falando com uma pessoa, e se acontecer aqui, vocês já sabem, né? Vocês viram que minha língua já tá enrolando. Então, se acontecer de eu do nada esquecer e me enrolar aqui, vocês já sabem por que que é, tá? Mas continuando, né? Esse evento é para quem, Jéssica? Para quem? Será que é para mim que tá aqui? Será que para mim vai funcionar? Bom, esse evento é para você que é mulher, para você que é mulher e já treina, está estagnada nos resultados, não consegue mais resultado. Para você que já treinou e não conseguiu o resultado que queria ou nem conseguiu o resultado, para você que não tem mais autoestima, tá com a autoestima baixa porque tá com sobrepeso, para você que se olha no espelho e não tá gostando do que vê, para você que tem vergonha de usar biquíni ou usar uma roupa mais apertada. Então esse evento é para todas vocês e principalmente para você que quer de uma vez por todas ter mudança, ter resultado, para você que cansou de viver essa vida de frustração, tá bom? Não esquece, é muito fácil, tá? Quem tá me vendo do YouTube, o link de inscrição vai estar na descrição desse vídeo. E se você tá me vendo do Instagram, o link de inscrição vai estar lá na minha bio. Então, terminou a live, corre, se inscreve rapidinho, menos de 5 minutos, para você não ficar de fora desta semana em que vai ser incrível, modéstia à parte, tá? E qual será o tema da nossa live de hoje, Jéssica? O tema de hoje é autoimagem e comparação travam o seu emagrecimento. Vocês sabiam disso? Muitas de vocês eu acho que nem sabem o que é autoimagem, né? A comparação vocês sabem o que é, mas e a autoimagem? Aonde ela entra aí na minha vida? Ela é uma forma, né? A autoimagem, ela é uma forma como você interpreta quem você é. Então não é quem você é a forma como você interpreta, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, podem ter duas mulheres aí que estão me assistindo que têm o mesmo corpo, né? O mesmo padrão ali de corpo, mas que elas podem ter percepções completamente diferentes sobre si mesmas. Então, uma pode se achar linda, maravilhosa, um corpo padrão que tá ali agradando, e a outra pode achar que ela não é bonita, que ela tá acima do peso, que o corpo não tá legal. Então, a autoimagem, ela é isso, tá? E quando você cai nesse ciclo, né, dessa comparação, você acaba criando uma distorção da imagem de quem você é. E aí que entra esse perigo da autoimagem, né? Porque quando a gente começa a se comparar muito com alguém, ver alguém que tem um corpo ali que a gente gostaria de ter, a gente começa a criar toda uma distorção de imagem, onde o nosso corpo ele nunca vai chegar nesse padrão que você espera. E talvez o seu corpo já esteja dentro de um padrão, né? Mas o fato de você estar criando uma autoimagem, essa distorção, porque o que manda na gente é aqui, né? A nossa mente.
ele nunca vai superar as expectativas. Então, quem é amigo, quem te vê de fora, te olha e fala: Nossa, como você tá linda, como seu corpo tá bonito. Você até começa a ver definições, reduzir gordura, mas para você não é o suficiente. Você sempre vai achar um defeito, alguma coisa que não tá te agradando, que você quer mudar no seu corpo. Então, quando você compara, né, o próprio seu próprio processo ali com o de outras mulheres, principalmente nas redes sociais, com a amiga que emagreceu mais que você, mais rápido, né, com a celebridade. Quando a gente começa a comparar com outras pessoas, né, isso só vai te fazer mal, porque vai acontecer exatamente isso que acabei de falar aqui para você. Você vai criar ali uma distorção, uma expectativa e nunca vai suprir, nunca vai ser alcançada com aquilo que você quer. E aí isso vai travar o seu processo, porque às vezes ele tá até indo, mas o fato de você ficar frustrada porque criou essa distorção de imagem faz você descontar na comida, faz você ficar ansiosa, faz você ter crises de ansiedade. Então isso é muito ruim, né? A gente não pode deixar esse tipo de comparação acontecer, né? Eu até postei na minha rede social esses dias de uma aluna, na época que eu trabalhava presencial, que estava com isso, né? Ela tinha um corpo padrão ali, mas o fato dela estar acompanhando muitas blogueiras fitness, muita gente da área da saúde que faz procedimento estético, que vive em clínica de estética, que vive do corpo, né? Para ter um corpo escultural, estava fazendo muito mal para ela, porque ela estava achando defeitos aonde, assim, na visão de outras pessoas não existiam no corpo dela, né? E isso estava fazendo muito mal, criando vários gatilhos, várias coisas. Então, é muito ruim quando a gente compara o nosso processo com o de outras pessoas, porque nunca vão existir pessoas iguais, né? Exatamente iguais, tudo igual, com a mesma proporção de perna, com a mesma proporção de glúteo, de abdômen, de braço. A gente pode ter biotipos parecidos, né? A gente pode ter duas pessoas parecidas, mas nunca 100% iguais. E quando a gente compara, a gente cria essa expectativa de ser igual, né? E nunca vai ser alcançado porque não vai ser. Então só existe uma Jéssica, só existe uma Graciane Barbosa, só existe uma Virgínia Fonseca, não existe pessoas com corpo iguais, exatamente iguais ao delas, né? Porque você nunca vai conseguir alcançar essas expectativas criadas, né? Exatamente igual, é o que eu acabei de falar aqui. Não tem como. O ser humano é único, cada um tem a sua particularidade e individualidade, tanto em relação ao processo de emagrecimento, ao processo de ganho de massa, ao abdômen. Vocês já viram aquela mulher, por exemplo, ó, que é muito difícil a gente ver as mulheres com o abdômen definidinho, né? Muito definido, mas que não seja procedimento estético, tá, gente? Porque quando tem procedimento estético dá para ver, mas de uma forma natural. É muito difícil você ver o formato do abdômen quando a gente entra naquela faixa de definição, né? Que a gente tá com percentual de gordura baixo. Dois abdômenes exatamente iguais, com a mesma divisão. Cada uma vai ter ali um abdômen de um jeito. Então vai ter mulher que vai ter mais gominhos aparecendo, vai ter mulher que vai ter menos gominhos, vai ter mulher com o abdômen mais quadrado e o gominho quase não aparece. Então é muito diferente. Cada uma vai ter o seu tipo ali e não tem como mudar, né? Isso porque é a sua estrutura. Deus te fez assim. Só tem como mudar, dá para mudar com uma única coisa, intervenção cirúrgica. Aí, né, estética ali, plástica, né? Intervenção cirúrgica plástica. Aí beleza, você mudar. Mas quando você nasce com a sua genética, o seu biotipo, o seu corpo, não tem como mudar, não existe isso. Então não adianta a gente criar esse padrão, né? Essa autoimagem, essa comparação. E aí é muito complicado quando a gente deixa isso criar, porque pode interferir diretamente no seu processo e pode estar te travando justamente porque é uma expectativa que você cria que não vai ser alcançada, né? É importante que a gente tenha ciência disso, entenda o quão perigoso é criar esse tipo de comparação, né? E o fato da gente ter a rede social tão em alta agora, e aí tá muito em alta também esses corpos esculturais, né? Os modelos de influenciadores fitness que
mostram ali, transparecem uma vida perfeita de acordar às 4 da manhã, fazer todo um ritual de skincare com casca de fruta, de beber o chá, de sentar na área com o dia ainda escuro lendo um livro, faz um exercício, vai lá, escova o dente, enfim. Tá criando também um padrão de que quando você começa a treinar, ter uma alimentação melhor, se cuidar mesmo, ter saúde, você necessariamente precisa ter aquele tipo de corpo. Você tem que ter um corpo musculoso, definido, grande, porque senão não é saudável, porque aquilo não vai estar superando, né? Não vai estar alcançando o que você espera, o que as pessoas esperam, porque muitas vezes nem é o que você realmente quer, é o que as pessoas querem, enfim. E na verdade, não, gente. Quando a gente está treinando, quando a gente busca cuidar da saúde, ter uma alimentação melhor, a gente busca o quê? Percentual de gordura baixo, né? Um percentual de massa muscular ok. E não necessariamente isso significa que você vai estar com a coxa estourando, com o abdômen trincado. Não, não é o padrão, né? O mais comum, na verdade, é que você fique com o percentual de gordura baixo, um percentual de massa muscular ok e uma saúde em dia, ponto, né? Aí a barriga vai ser lisa, beleza, normal, bumbum mais empinadinho, uma coxa mais definidinha, mas não que vai ser extremamente musculoso, extremamente definido. Ó, para vocês que treinam, quantas pessoas na academia vocês enxergam iguais aos influenciadores que tem na rede social? Responde aí para mim. Responde. É igual homem. Quantos homens treinando na academia você conhece, você vê extremamente forte, com bíceps grande? Né? Porque quando a gente coloca isso em xeque, quando a gente transparece que para você ter aquele tipo de corpo é só treino e dieta, tá tudo ok, a gente cria uma problemática muito grande. Porque assim, não tô dizendo que vai ser impossível, tá? Se você tem uma genética boa, é super alcançável, sim. Só que não é todo mundo, não é a maioria que tem uma genética boa. É uma minoria. E muitas vezes esses influenciadores não usam só treino e alimentação saudável, dieta. Muitas vezes que eu digo é tipo assim, 95%, tá? Muitas vezes tem uso ergogênico, tem procedimento estético. A própria Virgínia, ela teve ali cirurgias, né, de... Eu não acompanho muito ela, então não sei a fundo, mas eu sei que ela fez cirurgia abdominal, né, de lipoled, eu acho, enfim. Então não é só o esforço, mas ela treina desde os 14 anos de idade. Tudo bem, tem o esforço ali, tem alimentação, mas não é só isso. Mesmo treinando desde os 14 anos de idade, ela precisou fazer uma cirurgia para que o abdômen dela, uma não, acho que foram 2 ou 3, para que o abdômen dela ficasse do jeito que é, do jeito que está. Então vocês conseguem entender o real problema aí de onde a gente está se enfiando? Porque a gente começa a acreditar que só basta isso. E como se fosse fácil, né? Só fazer isso. Na vida, numa vida real, numa vida de quem tem que trabalhar, de quem tem filho, de quem não é rico, de quem não é milionário, não nasceu herdeira. É muito difícil, né? A gente conseguir encaixar tudo. Então não caiam nessa falácia de que é só treino e dieta e de que é alcançável para todo mundo, porque na maioria das vezes não é só treino e dieta. Não desmerecendo o esforço, porque tem que ter esforço do mesmo jeito, mas tem outras coisas junto também para que eles consigam chegar nesse padrão. E quando você conseguir identificar, né, esse ciclo da autoimagem, da comparação, e você consegue quebrar esse ciclo, esse padrão de comparação e criar consciência do que você realmente quer, do que realmente é atingível, né? Alcançável. Você consegue atingir resultados assim incríveis, tá? Você consegue superar as expectativas do que você realmente quer, não espelhada em outras pessoas, mas espelhada no que você pode, no seu processo, em você, tá? E a gente tem alguns tipos de autoimagem, né? A gente tem, acho que 4 tipos, se eu não me engano. Ó, lembra que eu falei do apagão? Do nada me dá um apagão aqui.
Enfim, tem alguns tipos, mas o principal, né, que é o tipo de autoimagem que, tipo assim, todas nós deveríamos ter, é a positiva. E quando eu falo a positiva, né, não é que seja perfeita, tá? Tipo assim, a autoimagem de que, eu sou perfeita e dane-se, não. A positiva é quando a pessoa ela tem uma visão realista, uma visão equilibrada do que ela é, de fato, sabe? Ela se olha no espelho e ela consegue se enxergar mesmo, sem essa distorção de imagem. Então não significa que ela se ache perfeita, né? Porque tem alguma coisinha ou outra que a gente quer mudar, que a gente não gosta mesmo, tá tudo bem. Mas ela consegue se ver com compaixão, com consciência, ela tem amor próprio por ela, tá? Então, por exemplo, aqui, uma mulher com uma autoimagem positiva, ela entende que ela tá acima do peso hoje, né? Ela entende que não tá bem, no padrão que ela deveria estar ali para ser considerada saudável, para se sentir bem. Então, ela sabe que ela tá acima do peso. Mas isso não define quem ela é. Então a vida dela não vai acabar por causa disso, né? Não é o fim do mundo. Ela sente que ela precisa mudar, que ela precisa, né, sair daquilo. Ela sabe que ela é capaz e ela trata o corpo dela com respeito. Ela respeita ali o processo. Ela entende que esse processo ele vai demandar esforço, ele vai demandar paciência. Não adianta ela querer se comparar com uma amiga que tem um metabolismo mais acelerado e um biotipo menor que consegue emagrecer com mais facilidade, mais rápido. Não adianta elas comparar com uma blogueira fitness, enfim. Isso é uma autoimagem positiva e é o que a maioria de nós deveria ter, mas não é o que a gente vê, né? Na verdade, a gente tem os outros 3 tipos aí, que se eu não me engano são 4, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque senão vai ficar muito extenso e a gente vai acabar perdendo o foco. O foco é a gente conquistar a positiva. É todo mundo ter clareza, ter consciência, foi o que eu falei ali, ter consciência, né, da onde a gente quer chegar, de quem a gente é, se olhar no espelho e se ver. A gente pode ter motivação, ver alguém falar, nossa, essa pessoa me motiva, um dia eu vou ser igual a ela. Pode, desde que isso não fuja completamente da realidade, que não cause uma distorção de imagem, que você queira ser exatamente igual àquela pessoa, sabe? Então, assim, é legal a gente ter alguém como motivação, como inspiração, mas a gente tem que ter clareza disso, que muitas vezes falta essa clareza, né? E aí a gente cai nesse ciclo da autossabotagem, da autoimagem aí, e nem percebe. A gente acha que tá tudo bem, mas na verdade não tá. Então precisamos ter muito cuidado com isso, tá? Porque quando a gente consegue ter essa clareza, essa ciência, a gente consegue chegar na autoimagem positiva, só vai te agregar, vai tornar o caminho mais leve, porque vai te gerar mais motivação, menos culpa, mais constância em relação às atitudes, as coisas que você precisa cumprir. O processo de emagrecimento se torna ali um ato de autocuidado e não de punição, porque o problema de muitas é exatamente esse, né? É enxergar o processo de emagrecimento, o processo de mudança como uma punição, como algo ruim, sabe? Muitas de vocês falam, mas eu não gosto de exercício, é chato. Mas dá muito trabalho emagrecer. Porque comer bem é ruim, fazer dieta é ruim, não sei o quê. Eu até postei um vídeo uma vez de uma moça falando, gente, em que mundo a gente está vivendo que comer saudável é ruim, é fazer dieta. Você comer mais legumes, mais fruta, arroz, feijão é ruim. Então, às vezes, a gente coloca isso como punição. A gente está tão acostumado com alimentos ultra palatáveis, né? Ultra processados, que trazem aquela sensação boa, que quando a gente fala em alimentação saudável, que é basicamente comer mais fruta, comer mais legumes, mais vegetais, arroz, feijão, comida de verdade, a gente trata isso como uma punição. Assim como o fato da gente colocar o corpo para fazer o que ele deveria, né, que ele nasceu para fazer, que é andar, quer se esforçar, quer fazer exercício, quer se movimentar, a gente entende como uma punição, como algo chato, porque a gente começa a entender que só ficar na zona de conforto é legal. Então a gente torna tudo isso, quando a gente cria essa autoimagem positiva, a gente torna tudo isso muito mais leve, esse processo fica melhor, né?
para de ser uma punição, porque na verdade não é uma punição. Então você já sabe o que fazer, né? Você já sabe o que fazer. Começa a filtrar o que chega e quem você segue nas redes sociais. Esse é o primeiro ponto. Começa a filtrar isso, ter clareza nisso, sabe? Os conteúdos que você começa a ter também, o que eu costumo falar para as minhas alunas e para os seguidores, enfim, a ter a auto. Ai, me fugiu o nome. Caramba. O autoquestionamento. Começa a se autoquestionar, né? Os conteúdos que você tem consumido ultimamente, eles estão te ajudando em algo? Está sendo útil para você? Tá suprindo alguma coisa, tá te ensinando ou só tá servindo para te jogar para baixo, para atrasar o seu processo, para travar ele, para te impedir de chegar onde de fato você tem potencial para chegar. Começa a ter esse autoquestionamento aí, começa a se questionar, começa a criar de novo esse padrão de poder de pergunta, de entendimento, sabe? Que aí você vai conseguir se conhecer melhor. E se quiser aprender mais, não esquece de acompanhar o meu perfil e de se inscrever para participar da semana Desbloqueando Emagrecimento, tá? A gente vai ficando por aqui, por hoje é só. Se você olá, já esqueci. Se você não assistiu ainda as outras aulas, as outras lives, corre e vai assistir, que é muito importante que você acompanhe elas para você chegar na semana Desbloqueando Emagrecimento preparada, sabendo do que eu tô falando lá. Então, todos os assuntos que a gente faz aqui é para já ir criando essa consciência em você, para você não ficar perdida lá, né? Então é isso, tá? Não esquece que amanhã, no mesmo horário, a gente terá a próxima live de aquecimento ao meio-dia em ponto. E não se esquece que a semana Desbloqueando Emagrecimento está chegando. Faltam agora 11 dias, tá bom? Só 11 dias depois dessa live. E agora que a gente vai encerrar, quem está me vendo aqui do YouTube, o link de inscrição vai estar na descrição desse vídeo. E quem está me vendo do Instagram, o link de inscrição vai estar na minha bio. Foi muito bom o bate-papo de hoje, é sempre ótimo conseguir implementar essa sementinha do questionamento na mente de vocês, para que vocês comecem a ter de novo essa clareza de volta e consigam evoluir nesse processo, tá bom? Um beijo e até amanhã.